Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No dia 15 de março, nós teremos novas manifestações pelas ruas do Brasil. E é muito importante que a gente aprenda o porquê de tantas manifestações. É muito importante, principalmente, que a gente aprenda a fiscalizar os poderes. Bom, eu queria, antes de começar o nosso vídeo de hoje, que você deixasse aí o seu gostei, se inscrevesse no nosso canal e ativasse as notificações no sino. Vamos lá então ao nosso vídeo? A manifestação coletiva é um direito da sociedade. Significa dizer que todos, indistintamente, podem se manifestar contra o que bem entenderem. É preciso apenas respeitar as autoridades, respeitar as outras pessoas, respeitar a opinião das outras pessoas. Não pode haver, de forma alguma, essa restrição de não poder se manifestar contra o Congresso, contra os congressistas. Isso é conversa de quem realmente não sabe conviver em sociedade, de quem não sabe entender as regras da democracia. É importante saber que todos os poderes, todos, indistintamente, poder executivo, legislativo, poder judiciário, todos estão sujeitos ao princípio da transparência. E por isso, todos podemos nos manifestar contrariamente ou positivamente. A gente pode não concordar com a maneira como os recursos públicos estão sendo gerenciados, ou pode concordar. E aí a gente faz uma manifestação a favor. É normal, é saudável, inclusive, para o processo democrático, porque traduz uma escolha do próprio indivíduo, é o cidadão que escolhe. Eu quero me manifestar a favor, eu quero me manifestar contra. Qualquer ato contrário pode e deve ser interpretado como uma forma de fazer censura e não condiz absolutamente com a vida em democracia. A transparência, inclusive, que é um dos pilares da democracia, está prevista no artigo 37 da Constituição, que diz o seguinte, abre aspas, para a Constituição Federal. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O princípio da publicidade é um dos princípios da administração pública e tem como finalidade exatamente mostrar como o poder público deve agir com a maior transparência possível para que a população tenha o conhecimento de todas as suas atuações e decisões. O direito de manifestação sobre a questão do poder público, do comportamento dos poderes, daquilo que a população percebe sobre os poderes, está contido no artigo 5º da Constituição Federal, em seu inciso 16º. É a liberdade de reunião. Eu novamente abro aspas para o texto constitucional, que diz o seguinte, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Fecha aspas. Como podemos fiscalizar o governo? Como podemos ganhar substrato, substância, fundamentação para o nosso protesto, para a nossa manifestação? Fiscalizar é simples, pode ficar tranquilo em relação a isso. O problema é exigir que os nossos direitos, que os direitos da maioria da população sejam garantidos na forma da lei. Bom, começando pelo princípio LIMP, não é? Que é o nome do princípio são as iniciais de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, é o LIMP. O poder público é obrigado a manter toda a movimentação financeira nos meios de comunicação e também na internet, que hoje é o meio mais democrático, não é apenas a rede social, mas os sites governamentais, os portais de transparência dos governos. Nos anos 30, só uma breve retrospectiva, foi instituída a Voz do Brasil, que era uma forma de propaganda disfarçada de prestação de contas, o que hoje é proibido por lei.
mesmo praticado a exaustão pelos senhores governantes, com o objetivo exatamente de fazer política através dos recursos públicos e das ações do poder público. Mas o melhor portal de transparência é o portal do governo federal, que é exatamente administrado pela Controladoria Geral da União e tem o seguinte endereço: portaldatransparencia.gov.br. Você digita isso lá no seu navegador e vai direto para o portal da transparência do governo federal. Para fiscalizar as ações, os recursos que são encaminhados para estados e municípios, coloque o objeto da pesquisa no campo de pesquisa, o termo que você quer pesquisar. Como, por exemplo, nome de hospital do Rio de Janeiro, de uma escola do estado de São Paulo, de uma determinada obra pública do estado do Piauí, do Maranhão, estradas, obras de arte, que são obras complementares às obras de estradas. Por exemplo, um meio-fio que se faz, um acostamento, uma ponte, e as paliçadas da ponte, as laterais, são conhecidas e chamadas tecnicamente de obras de arte. Então, quando você colocar o termo de pesquisa, vai sair tudo o que tiver sobre aquele assunto. Em seguida, você pode ser mais específico. Você pode colocar como exemplo, vamos dizer aqui um termo mais objetivo: Hospital Materno Infantil de Teresina, que é a capital do estado do Piauí. Hospital Maternidade de São Luís, capital do Maranhão. E lógico que se tiver algum convênio, se tiver algum repasse para aquela obra especificamente, vai aparecer no portal da transparência. Porque é exatamente o termo de pesquisa que garante objetividade, né? Você coloca lá no campo e ele vai lhe dar. Mas nós temos ainda o BB Repasses, que trata sobre os valores constitucionais repassados pelo governo federal para estados e municípios. O Banco do Brasil, ele traz todos os valores constitucionais, não valores não os valores de convênios, não os repasses voluntários feitos pelo governo federal. Porque tem uma diferença entre recursos constitucionais e recursos voluntários. O repasse constitucional são aqueles valores obrigatórios, né, que todo mês o governo federal tem que repassar para o governo do estado, para as prefeituras municipais, os fundos de participação. Oportunamente a gente pode falar melhor sobre esse assunto, porque realmente é um assunto que demanda um pouco mais de tempo. Mas quando você coloca no BB Repasses, pode colocar no Google, no campo de pesquisas do Google, BB Repasses, vai cair no site do Banco do Brasil e vai aparecer na tela do computador o site com o campo de busca para você, por exemplo, colocar um nome. Tipo, vamos lá aqui, nomes de Altos, é uma cidade do estado do Piauí. Teresina, Rio de Janeiro, capital do Rio de Janeiro, ou estado do Rio de Janeiro. São Paulo, que são homônimos, né? Estados e a capital, e aí evidentemente que ele vai lhe dar uma opção. Você quer o estado ou quer a cidade? Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, ou o próprio Rio Grande do Sul, vamos supor que você quer não a capital, mas quer o estado do Rio Grande do Sul. Ou você não quer a capital do estado do Piauí, Teresina, você quer o estado do Piauí. Então você coloca lá Piauí. Estado ou município serão colocados todos os valores repassados na sua tela. A pesquisa única, quando você individualiza, quando você especifica, ela abrange um período de 2 meses em relação aos valores repassados. Vamos dizer, você coloca lá 1º de janeiro de 2020 até o dia 29 de fevereiro de 2020, então vai aparecer todos os valores constitucionais, isso no BB Repasses, repassados ao longo deste período. Você pode ser mais específico e pedir valores como fundo de participação, no caso do estado, FPE, no caso de municípios, FPM, pode pedir também CID, pode pedir ITR. E o que é CID, o que é ITR, que é o CID, é a contribuição da intervenção do domínio econômico, conhecido também como imposto dos combustíveis. E isso é destinado à recuperação de estradas, a construção de estradas, a manutenção de estradas para estados e municípios, também utilizado em nível federal para esta mesma finalidade. Existem outras verbas provenientes de outras fontes que garantem esse mesmo tipo de obra. E o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, arrecadado junto a produtores, a criadores do interior, e os valores devem ser destinados a obras
físicas, obras de infraestrutura na própria zona rural. Quer dizer, o ITR é um tipo de imposto que deve ser aplicado em obras destinadas à zona rural. Então é isso aí, aprendendo a fiscalizar os poderes e garantindo o seu direito de livre manifestação. Lembrando que no próximo domingo tem manifestação nas principais capitais, nas principais cidades do Brasil, acredito eu que em todas as capitais e nas principais cidades brasileiras. Mas você, em cidades do interior, também pode fazer a sua manifestação. No caso, é uma manifestação em apoio às reformas necessárias para que o Brasil possa evoluir e voltar a gerar os empregos que são tão importantes para a fluidez da nossa economia. Se você gostou do nosso vídeo de hoje, deixe o seu gostei, se inscreve no nosso canal e ative as notificações no sino. Tony Rodrigues, Além da Notícia, valeu!